Divulgado o balanço do Flamengo, naturalmente muitas discussões e diferentes interpretações são feitas em função dos valores, dívida e tudo mais. O clube se endividou, se encalacrou, a antiga gestão deixou problemas ou não? Bem, enquanto o relatório de César Grafietti, esmiuçando toda a situação financeira dos clubes, não sai, o que deve acontecer para o final de maio, começo de junho, buscamos aqui mais informações e nada melhor do que procurar um especialista. E é isso que traremos aqui nesse vídeo, que tem um apoio da GoCase. Atenção, a GoCase completou 10 anos e segue fazendo promoções. Use o cupom GOLMAURO para ter desconto e se ligue nas promoções. Garrafas térmicas Fresh, aquelas que você conhece, armazenam o líquido quente por 12 horas, gelado por 24 horas, licenciadas dos principais clubes do Brasil. Você está vendo aí a coleção do Flamengo, 39 vezes campeão carioca, a partir de R$ 1,61,50 com o cupom GOMAURO, R$ 1,61,50. A garrafa Urban, mais compacta, a partir de R$ 94,00 com o cupom GOMAURO. E o copo térmico, R$ 94,90 a partir desse valor, também com o cupom GOMAURO. A garrafa Urban também armazena líquido gelado 24 horas, quente 12 horas, e o copo térmico por 4 horas mantém o líquido gelado. São vários modelos de vários clubes, os principais do Brasil, e elas podem ser todas personalizadas com o seu nome ou o nome da pessoa que você quer presentear, tá? Compre sua garrafa Urban ou o seu copo térmico por menos de R$ 100. É uma oportunidade. O Dia das Mães vai se aproximando e as capinhas de celular com promoção. Na compra de duas, você leva quatro. Então você pode presentear a sua mãe e até tirar uma para você ou dar duas capinhas para ela. Enfim, pode fazer a combinação que achar mais interessante, aproveitando mais essa oportunidade da GoCase, que apoia o nosso jornalismo, patrocina esse vídeo, mas não esqueça de usar o cupom GOMAURO. O link está no primeiro comentário fixado ou no QR Code que você está visualizando na sua tela. E para falar das finanças do Flamengo, traduzir essa situação, eu chamei o Bruno Chatac, que é um especialista e vai falar sobre o assunto, vai tentar desenhar, para quem não entende muito de finanças de clubes, a situação do Flamengo. Mais adiante voltaremos ao assunto com César Grafietti e tudo mais, em breve, nos próximos meses, mas por enquanto, para você entender a situação do Flamengo, aumentou a dívida ou não, adquiriu ativos e tudo mais, confira a análise do Bruno Chatac. Com você, Bruno. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Chatac e a convite do Mauro eu vou tentar explicar um pouquinho aí desse balanço financeiro apresentado hoje pelo Flamengo e tentar desmistificar aqui algumas questões que estão sendo muito ventiladas. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa falar um pouquinho de receita recorrente e receita não recorrente. Vamos imaginar que o Flamengo, que faturou 1,33 bi de reais, ele tem ali receitas que são previsíveis, portanto, que todos os anos elas existem e podem ser contabilizadas pelo clube como certas, e receitas como principalmente a venda de jogadores, que são as receitas que elas se chamam de não recorrentes. Por que que os clubes de futebol fazem essa distinção? Porque esse é um medidor muito importante para a gente saber o quanto um determinado clube é saudável ou não. Imagine que um clube tem um grande talento, ele faz a venda desse talento e no próximo ano ele não vai ter um talento para vender. Isso significa que num ano ele pode ter um resultado muito bom e no outro ano ficar aí muito aquém do esperado. Por isso que não só o Flamengo, mas como todos os times fazem essa divisão. Em segundo lugar, a gente precisa falar que esse é o terceiro ano consecutivo que essas receitas, tirando a venda de jogadores no Flamengo, elas ficam acima do bi de reais. Isso mostra um patamar muito saudável e mostra que o clube ele vem se consolidando como uma potência arrecadatória no futebol brasileiro. Indo além, a gente tem aqui uma situação muito peculiar e diferente dos últimos anos. Desde a pandemia, o Flamengo vinha vendendo todos os anos muitos jovens e fazendo caixa com a venda desses jogadores. No ano passado, pela primeira vez, a gente teve um descasamento muito grande entre os atletas negociados, que ficaram ali mais ou menos na casa dos 100 milhões de reais, e o valor gasto pelo clube com a aquisição de jogadores, que ficou na casa de 400 milhões de reais. Então vamos imaginar que todo ano, todos os times sul-americanos, e o Flamengo não seria diferente, eles acabam vendendo jogadores e, por meio dessa receita extraordinária, eles acabam comprando outros jogadores. No ano passado, o Flamengo descolou um pouquinho. Então, o número de aquisição de jogadores foi o recorde do clube. De La Cruz, Vinha, Ortiz, Plata, Alcaraz, que foi uma venda recorde. E aí, com essa situação,
o clube acabou não vendendo, teve a venda frustrada do Wesley, acabou não tendo aí a saída de alguns jovens jogadores, alguns talentos que se imaginou. Então, com isso, o clube acabou tendo aí o que a gente chama de queima de caixa. Além disso, a compra do terreno, do gasômetro, uma série de investimentos. A gente sabe que o clube também investe não só na base, mas como na melhoria do seu sistema de treinamento, etc. Então, todo o caixa que o clube tinha feito ali até o final de 2023, ele acabou sendo transferido para o que a gente chama de compra de ativo imobilizado e também dos jogadores. Então, é óbvio que o clube não está devendo esse valor, né? A gente não está falando na casa dos 730 milhões de reais em dívidas propriamente, muito pelo contrário, são ativos do clube, sejam eles imobilizados como terreno para uma futura construção do estádio e também os próprios jogadores para a formação dos melhores elencos da América do Sul. É óbvio que isso requer todo um cuidado. Essa dívida, que ao contrário da grande maioria dos clubes do futebol brasileiro, é tida como dívidas a vencer, ou seja, dívidas cujo vencimento é futuro e que, portanto, não é que o clube não conseguiu pagar com essas dívidas e está numa dificuldade, mas, pura e simplesmente, ele vai ter que se planejar para gastar menos e poder honrar com esses custos e esses valores que envolvem. Outra linha importante é que o clube trabalhe no próximo ciclo justamente para venda de jogadores e para que esse valor ultrapasse o número de aquisição dos jogadores. Então, vamos imaginar que eu possa ter feito uma reserva, que eu estou muito bem, e um determinado ano eu falo, olha, quer saber? Eu vou fazer aqui um ano sabático, eu vou viajar o ano inteiro, e foi muito isso que o Flamengo fez. O Flamengo acabou gastando mais do que vinha se habituando a gastar, não mais do que poderia, mas realmente queimou ali a sua reserva, e a partir de agora, tendo viajado, tendo, no caso, comprado os jogadores, fortalecido o elenco, agora o Flamengo precisa ter evidentemente, uma política de contenção de gastos. É por isso que o clube, muito provavelmente, não fez aquisição expressiva de jogadores nessa janela. É provável que jogadores acabem sendo vendidos, como o Wesley, que está supervalorizado, o próprio Alcaraz, que desses 400 milhões representou aí quase um terço, né, desse valor do ano passado em aquisição, já praticamente foi vendido para o Everton. Então o clube deve ter, em 2025, todo um incremento de receitas. Portanto, todas as notícias de que o clube realmente está sem caixa, que precisa se programar para construir o estádio e que, evidentemente, não pode gastar muito forte na janela, são bons indícios que o clube entendeu que fez gastos excessivos ou além do que vinha fazendo e agora vai precisar fechar um pouquinho a torneira e, evidentemente, não há nenhuma razão para grandes preocupações, mas provavelmente o clube não aguenta repetir 3 ou 4 anos nessa toada sem, evidentemente, comprometer todo um trabalho de recuperação que vem fazendo ao longo dessa última década. É óbvio que todos os pormenores e detalhes do Flamengo e de todos os outros clubes serão objeto do tradicional relatório Convocados, que é feito em parceria pelo César Grafietti, pela Galápagos e pela Outfield. Então, ali mais ou menos em maio para junho, esse relatório vem à tona no futebol brasileiro e como todos os clubes apresentaram as suas demonstrações financeiras, aí sim a gente vai conseguir entender não só o Flamengo, mas como todo o futebol brasileiro, que esse ano muito provavelmente deve apresentar resultados de quedas expressivas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Obrigado ao Bruno. Você pode se inscrever no canal do qual ele participa, né? Esportes Market Makers. Eu já estive lá, inclusive, fazendo uma participação ao lado do César Grafietti. Então, entre aí no canal aí no YouTube e faça a sua inscrição. Acompanhe o trabalho também da turma lá, que é muito bom, sempre falando das finanças dos clubes. Um ponto que eu quero destacar é o seguinte: o Flamengo, de fato, ele contraiu dívidas comprando um terreno e contratando jogadores. Mas as contratações na temporada passada, embora a antiga gestão tenha cometido seus erros, e eu sempre disse aqui no canal, nos meus espaços, que a compra do terreno tinha um viés político, acho correto o que faz hoje o presidente Bap é puxar o freio de mão e segurar essa onda de estádio, porque o Flamengo não pode se endividar por conta de um estádio. O Flamengo tem que planejar isso com calma, passo a passo, e me parece que é o que está sendo feito. A gestão anterior tentou colocar o carro na frente dos bois, porque aquilo era campanha eleitoral. E a gente sempre questionou isso, até algumas pessoas, você é contra o estádio? Eu não sou contra o estádio.
E imagino que essa gestão não seja contra o estádio, mas é contra fazer o estádio endividando o clube. Fazendo na moda Corinthians, por exemplo, que se encalacrou todo por conta de um estádio de futebol. O Flamengo tem o Maracanã por 20 anos, a concessão tem onde jogar, é um estádio muito caro, não é a solução, mas também não pode tentar encontrar uma solução melhor e criar um problema maior. Correto? Então acho que está certa a atual gestão. Perfeito. Nunca concordei com a forma como tudo foi feito, inclusive a compra do terreno, pagando até um valor final, um acordo com a Caixa acima do que tinha sido estabelecido pela perícia. Enfim, mas o Flamengo tem o terreno, é um ativo, adquiriu um patrimônio e contratou jogadores. Os jogadores, gente, foram fundamentais. O Flamengo teve lesões importantes, uma troca de comando técnico, e naquele meio tempo, se o Flamengo não se reforça, dificilmente iria para a Libertadores, porque ia ser difícil pegar uma vaga direta, talvez na fase preliminar, sim, e a Copa do Brasil não ia rolar, não. O título não ia acontecer. Vamos lembrar aqui que todos os jogadores contratados foram importantes na conquista da Copa do Brasil. Além de terem jogado, todos participaram de algum lance de gol. O Alexandre marcou o gol da vitória sobre o Corinthians na semifinal, o gol que classificou o Flamengo. No Maracanã, primeiro gol, o Michael participou. O segundo gol do Flamengo, o Plata participou. O terceiro gol participaram Michael e Alcaraz. Jogando em Belo Horizonte, o Plata fez o gol do título. Note que todos eles, até o Alcaraz, que já foi embora emprestado, participaram. E o Flamengo vai capitalizar com a venda do Alcaraz, deve render cerca de 130 milhões de reais aproximadamente, né, o que ameniza bastante a situação com relação a esse balanço. E como já foi dito, eu conversei com outras pessoas sobre isso, o Flamengo, até o César Grafietti, o Flamengo não está se endividando, pagando dívida antiga, o Flamengo ele adquiriu patrimônio. Mas é um momento também de segurar a onda, né? É hora de investir mais. Então, alto lá, se você faz parte daqueles que acham que tem que contratar a qualquer custo, investir 20 milhões de euros, não é o momento para o Flamengo fazer isso. O Palmeiras está fazendo e pode fazer, porque o Palmeiras faturou próximo do Flamengo, mais próximo dessa vez, passou da casa de 1,2 bilhão. O Flamengo passou de 1,3 bilhão, porque o Palmeiras teve vendas de jogadores, especialmente o Estevão, significativas. O Flamengo não fez grandes vendas no ano passado. Pode vender o Wesley amanhã, vende o Alcaraz, já muda esse cenário. A venda de jogadores para o mercado internacional é muito importante para dar essa anabolizada nas finanças. Mas note, tirando as vendas de jogadores, ainda assim o Flamengo passa de 1 bilhão. O Palmeiras não chega nem a 1 bilhão se tirar as vendas de jogadores. Então isso mostra que o clube regularmente já fatura mais de 1 bi. Não sendo campeão, faturou no ano de 2023, e sendo campeão, mas não vendendo, faturou mais de 1 bi em 2024. Um pouco menos do que no ano anterior, mas continua nesse patamar. Isso é muito importante. A situação do Flamengo é segura e tranquila, dizem os especialistas. Vamos falar disso mais adiante, mas sem esse fogo de tem que contratar, não é momento para isso. Não é momento para isso, e eu acho que a gestão atual está correta nessa postura. É o que eu acredito, é o que eu defendo sempre. E até porque o Flamengo tem ótimos jogadores, não precisa fazer nenhuma contratação espetacular nesse momento. É claro que se sair um jogador vende por 30, 40 milhões, sei lá, é o que dizem, né, que vai chegar a esse valor. O Wesley pode investir 10, 15 de repente num outro jogador. Você tem aí uma margem razoável. Até porque essas contratações significam o quê? Em geral, não é à vista. Você cede um jogador, né, para determinado clube, o clube vai pagar parcelado e você usa parte desse dinheiro para pagar o que você está contratando. E teve mais. O Flamengo ainda contratou o De La Cruz à vista. Ainda teve isso. Então o Flamengo ele fez investimentos fugindo do padrão, comprando terreno, comprando jogador à vista e contratando na emergência, depois de muitas lesões, jogadores que também custaram dinheiro, mas pertencem ao Flamengo. Tem valor de mercado e tem ajudado nos resultados esportivos, inclusive com títulos no plural, porque o Flamengo já ganhou taças em 2025 e eles também participaram. Esse vídeo tem apoio da Golcase. As promoções estão todas aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra os valores, garrafa Urban, garrafa Fresh, as capinhas, você compra duas, leva quatro, já com a promoção do Dia das Mães, que se aproxima, será em maio, no mês que vem, e também o copo térmico. Então você tem a oportunidade de usar o cupom GOMAURO e aproveitar as promoções da Golcase, que é a nossa parceira, apoia o nosso jornalismo. Live nessa quinta-feira, depois do jogo entre Deportivo Táchira e Flamengo, aqui no canal, perto da meia-noite, um pouco antes, eu conto com a sua audiência. Também convido você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live, concorra a uma camisa oficial no Na Área, toda segunda e sexta às 11 da manhã, no canal S1 Live no YouTube. O sorteio acontece às segundas-feiras, no final do Na Área. Aproveite e inscreva-se no canal S1 Live. Também acesse no primeiro comentário fixado os links para o meu blog no Esporte, tá? Já na descrição do vídeo, os links para o canal de cortes Clube de Membros
E também no primeiro comentário fixado o link para Use 360 com Eu Dei a Data FIFA, camiseta e caneca. Tem o desconto com o cupom Data FIFA e o desconto com o cupom Mauro César em todo o site Use 360. É isso, valeu. Quinta-feira live, não esqueça, tá? Depois de Deportivo Táchira e Flamengo, estreia das duas equipes na Copa Libertadores da América. Valeu, saudações.